Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde na sua paz. Nessa doutrina que nós professamos, é muito comum no nosso dia a dia nós ouvirmos as pessoas dizerem: vamos fazer preces para fulano que está precisando, vamos orar para Beltrano, vamos orar pelos doentes, vamos orar por uma situação de calamidade. Isso é muito comum na doutrina que nós professamos, na doutrina espírita. Mas raramente nós ouvimos as pessoas dizerem: vamos orar por nós mesmos. Ou a pessoa dizer: agora eu vou orar por mim mesmo. Os Espíritos nos esclarecem, nos ensinam que nós devemos fazer uma opção por nós mesmos. Dizem os Espíritos assim: faça a opção por si mesmo. Num primeiro momento, parece um pensamento muito egoísta, nós fazermos a opção por nós mesmos. Mas fazer a opção por nós mesmos, segundo os benfeitores espirituais, naquilo que os benfeitores espirituais querem dizer, que é optar por querer o melhor para si mesmo. Porque dentro de uma perspectiva intelecto-moral, que é o que nós deveremos fazer, ou na hora que optamos por nós mesmos, nós estamos desejando para nós mesmos o que há de melhor. E uma vez desejando o que há de melhor, nós estamos criando condições para que nós possamos oferecer o melhor para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Porque quando nós temos o que há de melhor, nós oferecemos aquilo que há de melhor em nós. Mas nessa maratona de crescimento interior, ao optar, fazer a opção por si mesmo, ao que há de melhor para si, nessa maratona da construção interior, Allan Kardec, ele previu que nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos, que nós iríamos precisar de ajuda. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos disponibiliza uma coletânea de preces espíritas, lá no capítulo 2, ele insere uma prece que ele intitulou A Prece para Si Mesmo, aos anjos de guarda e aos espíritos protetores. Nessa prece, que é uma sugestão do codificador, ele diz assim: espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. A ti, sobretudo, meu anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno de vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então, nessa oração, nessa prece, o codificador Allan Kardec, ele nos sugere uma prece, uma conversa com o nosso anjo de guarda. A ideia do anjo de guarda, ela teve início com o Papa Gregório Magno, que foi o primeiro a introduzir a concepção da angelologia, da teologia cristã no Ocidente. Surgiram assim, com o Papa Gregório, além dos anjos e arcanjos, duas outras classes, que são os querubins e serafins, que em toda a Bíblia jamais foi mencionado como seres angelicais. A referência do anjo de guarda, então, é muito antiga, mas ela está muito mais presente no Antigo Testamento que no Novo Testamento. E no Espiritismo, ela é citada também, mas só que temos um conceito diferente de anjo de guarda.
Na questão 490 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele indaga da espiritualidade, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E a espiritualidade respondeu que anjo da guarda é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada de espíritos. Nós tínhamos, antigamente, um conceito poético, embora equivocado, a respeito do anjo de guarda. Por muito tempo, nós lemos, através das imagens que nos foram oferecidas, que o anjo de guarda era aquele ser brilhante, com duas asas enormes, que caminhava junto aos nossos passos e que, como uma babá, nos segurava quando tropeçávamos, que nos salvávamos quando estávamos fisicamente em perigo e que, mesmo contra a nossa vontade, nos socorria de desastres eminentes. Essa era a visão que nós tínhamos de anjo de guarda. Mas os Espíritos nos esclarecem que ele é um ser de ordem superior que nos protege e que proteger significa dar amparo, ajudar, dar assistência. E veja, meus irmãos, observe que os verbos dar amparo, ajudar, dar assistência, esses verbos nos sugerem uma ação coadjuvante. O protagonismo deve ser nosso, uma ação coadjuvante dos Espíritos, mas o protagonismo é nosso. Então eles nos ajudam, eles cooperam conosco, mas a atitude primeira, a responsabilidade é nossa. E Allan Kardec nos esclarece que o seu nome, porque nós somos muito preocupados com o nome de nosso anjo de guarda. Nós sempre queremos que ele tenha um nome que foi conhecido, um nome pomposo, um nome importante. Mas Kardec diz que o nome nada importa, porque ele pode, na encarnação que passou pela Terra, ele pode não ter sido conhecido, ele pode não ter sido uma figura de destaque, e pode até mesmo nem ter passado pela Terra. Então nós podemos invocá-lo pelo nome de um espírito que nos inspire simpatia, que nos inspire confiança. Então o nome não vai importar. Ele nos ouvirá e estará atento em nos atender. Em nossa vida não está presente somente o anjo de guarda, que é sempre um espírito superior. Junto de nós temos também os espíritos protetores, que, conforme esclarece o codificador, eles, embora sejam menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Se via de regra são nossos parentes, nossos amigos, ou até mesmo pessoas que não conhecemos na atual existência. E dão-nos conselhos e intervêm em nossas vidas, nos ajuda, nos socorre. Mas existe também ao nosso lado outros espíritos que são os espíritos simpáticos a nós. Eles nos acompanham a jornada reencarnatória. Eles se ligam a nós por analogia de pendores e de gostos. Podem ser bons, assim como podem ser maus. Tudo vai depender da natureza das inclinações que os atraem. Ou seja, tudo vai depender do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos gostos. Eles se aproximarão de nós por esses motivos. E Kardec continua indagando aos espíritos: qual é a missão de um espírito protetor? E a espiritualidade benfeitora respondeu: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições,
levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Essa é a missão dos espíritos protetores. Os espíritos protetores que nos acompanham, desde o momento de nossa entrada no corpo físico até o momento de nossa saída dele. E muitas vezes eles vão além, nos acompanhando, nos protegendo, além da vida física, depois do nosso desencarne. Quem de nós, por exemplo, ao nos lembrarmos de espíritos protetores, de anjos de guarda, quem de nós não nos lembramos, nos recordamos da assistência que teve o espírito Segismundo, que foi descrito o seu encarne por André Luiz na sua obra Missionários da Luz, quando espíritos benfeitores acompanharam todos os passos da reencarnação de Segismundo. Então eles estão sempre atentos conosco, estão sempre atentos às nossas necessidades. Kardec explica ainda na questão 524 do Livro dos Espíritos que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar no nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da nossa vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se o houvesse escutado. Então a questão principal é da nossa sintonia com o nosso anjo de guarda, para que nós possamos perceber com nitidez, com clareza, toda a ajuda e todo o amparo que a todo momento ele nos oferece. E na questão 495, argue Kardec: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Será que em determinado momento os nossos anjos de guarda possam nos abandonar? E os espíritos responderam a Kardec: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, para um bom entendimento, não são os espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, que nos abandonam, mas somos nós que nos distanciamos deles quando nós resolvemos pelo mal, quando nós resolvemos por não escutar as boas influenciações que eles trazem para nós. Então somos nós que nos afastamos, mas eles estão sempre por perto. E quando nós decidimos, pelo contrário, por escutar-lhes os conselhos, então eles se aproximam e eles voltam novamente a nos ajudar, eles voltam novamente a nos influenciar. Porque resolvemos que vamos dar ouvidos aos seus conselhos, aos seus ensinamentos. Então, como nós vemos, meus irmãos, não estamos sós. A bondade divina não nos desampara em momento nenhum, nunca. Mas muitas vezes nós ficamos tristes, nós temos medo do insucesso, nós temos um vazio na alma que nos assombra. Já perguntamos por que nós ficamos nessa situação? Por que nós temos essas sensações? É porque nós nos esquecemos dos nossos anjos de guarda. Nós nos lembramos sempre, nós achamos que estamos sozinhos, que ninguém vela por nós, mas nos esquecemos de nos ligar
aos nossos anjos de guardas que estão sempre caminhando por essa estrada da nossa presente encarnação. O que nós precisamos é adquirir o hábito de procurar e consultar esse amigo que nós temos. É preciso que nós desenvolvamos nossa sensibilidade para percebermos a sua influência em nossa vida, para percebermos eles perto de nós, para captarmos os seus conselhos, a sua assistência em nossos momentos de aflição. E isso se dá através da prece. Quando nós nos sentimos desamparados, quando nós nos sentimos sozinhos, quando tudo parece que vai se transtornar em torno de nós, é o momento principal que nós temos que parar e apelar ao nosso anjo de guarda. Levar o pensamento até ele e dizer: querido amigo, nos socorra nesse instante. Me inspire na decisão a ser tomada. Em qual a solução do meu problema? Não peçamos ou não esperemos que os nossos anjos de guarda venham solucionar para nós os problemas. Ele irá nos inspirar no melhor a fazer. Mas a ação do trabalho, essa é nossa. Compete a nós. E ele só nos ajudará. Ele só nos influenciará, nos inspirará. Então, meus irmãos, ele estará sempre junto de nós pelo muito amor que ele nos tem. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar sempre ligados aos nossos anjos de guarda.